nos dar esperança, um nome poderoso para transformar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, verso 1 ao 10, abrir, ligar, conectar, ou então simplesmente ler. Mas o importante é que você saiba que aquilo que falamos e aquilo que vivemos está baseado na palavra de Deus. Seja ela impressa ou digitalizada, seja ela num livro tradicional, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, seja o que for, o importante é que é a palavra de Deus ali revelada e escrita, não pela letra, mas pelo Espírito que ela evoca, pelo Espírito que ela revela e pelo poder que ela manifesta. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10, é uma experiência vivida pelos apóstolos Pedro e João, quando pela primeira vez, o primeiro milagre realizado depois da volta de Jesus aos céus, quando o ministério apostólico então é inaugurado após o dia de Pentecoste, Pedro e João têm uma experiência marcante, profunda, que revela o que o poder do nome de Jesus pode fazer na sua vida. Diz assim, Atos 3, verso 1 ao 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado junto à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. A narrativa por si só já conta o poder e o milagre revelado. Um homem coxo de nascença, um homem aleijado, que tinha e levava uma vida de miséria, uma vida que tornou praticamente um objeto. Se você observar no texto, diz que ele era colocado. Deve soar para você como soa absurdo para mim essa narrativa. Um ser humano cuja dignidade, cujo direito de ir e vir por sua própria vontade, por seus próprios pés, pelas circunstâncias de uma enfermidade de nascença, torna-se como que um objeto, cuja necessidade de ir e vir, de locomover-se, de estar ou não estar em determinados lugares, era agora dependente absolutamente da boa vontade de alguém. A vida deste homem poderia ser retratada como uma vida de miséria, não só pela sua necessidade material, porque ele estava ali mendigando um pouco de esmola, tentando aproveitar-se da generosidade daqueles que, por costume religioso, iam ao templo fazer suas orações em um dos 3 horários normais da tradição judaica. E é comum, até hoje ainda, em templos religiosos, ou especialmente em templos suntuosos, os principais da cidade, ter no seu entorno homens mendigando esmolas, porque criou-se uma cultura de que, quando vamos à igreja ou quando vamos a um ato religioso, o nosso coração se torna de alguma maneira um pouco mais sensível. É como se nós fôssemos acusados pela nossa consciência de que devemos ter alguma coerência em adorar e servir. Talvez por isso, então, no contexto de templos, exista tantas pessoas que aproveitam-se deste momento, deste contexto, dessa situação, para mendigar. Ele estava aquele homem, colocado no lugar de costume. Eu fico imaginando como este homem vivia, ou pelo menos sobrevivia, a sua história de miséria, de humilhação, de vergonha, de carência e de necessidade. A maneira como o texto descreve, nós não sabemos o seu nome, não lhe é revelado, até porque mostra que, em alguns momentos, a Bíblia não tem a preocupação e a intenção de se deter em detalhes, mas sim revelar o fato como um todo, e deste fato como um todo, dizer uma verdade absoluta.
Deus, por meio de Jesus Cristo, seu nome, tem poder de fazer milagres e de mudar histórias de vida. Histórias como essa encontramos nos evangelhos, de homens e mulheres, de crianças, de idosos, de viúvas, de pobres, que tiveram suas vidas transformadas por um contato com Jesus, por uma experiência com Jesus, por um olhar de Jesus, por um toque de Jesus. E agora, revelado pelo evangelista Lucas no livro de Atos, nós vamos encontrar esse milagre, este mesmo poder, esses mesmos efeitos, sendo agora ministrados pelas mãos dos apóstolos, cumprindo-se aquilo que Jesus havia lhes dito no capítulo 1, versículo 8: vocês receberão poder para testemunharem quem eu sou. Milagres continuam acontecendo. Há um debate muito grande no contexto teológico entre conservadores e modernistas, vamos assim chamar, para não rotular e não criar aqui nenhum tipo de diferença, se milagres acontecem ainda ou não. Eu tenho muita dificuldade de dizer que não acontecem. Muitas vezes, nós, por o nosso contexto ser mais histórico, uma coisa mais, vamos dizer, centrada, menos espalhafatosa, recebemos que dizem: aquela igreja não tem tanto poder porque eles não falam de milagres. Eu posso dizer a você que todos os dias vemos milagres acontecerem. Não fazemos propaganda porque nós não ganhamos dinheiro com milagre. A gente quer testemunhar da graça do poder de Deus que continua transformando pessoas, de que continua alcançando vidas e fazendo pessoas terem suas histórias mudadas. Evidentemente que milagres como este, e por isso que o nome é milagre, quando a coisa se torna muito corriqueira, isso lança dúvida, porque, como o próprio nome diz, milagre é aquilo que é extraordinário. E aí, então eu tenho o direito de pensar e raciocinar: se alguma coisa se torna muito corriqueira, talvez haja alguma questão aí que precisa ser pensada, raciocinada, questionada, porque aquilo que se torna cotidiano não é mais milagre. Por isso, de fato, nós temos determinadas experiências que são talvez únicas, ou minimamente esparsas, extraordinárias, de tal modo que você vê um hoje, talvez o próximo daqui a 10 anos, 20 anos, mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa experiência, da nossa caminhada cristã, já vimos milagres. Eu mesmo pude testemunhar de forma viva e real, quando lá no Iraque, naquela viagem missionária que fiz em 2007, vi uma mulher de cadeira de rodas levantar daquela cadeira e andar e dançar naquele salão de cultos, por fruto das nossas orações. Nunca tinha visto e nunca mais vi. Já se vão quase 6 anos e por isso eu creio que foi um milagre, porque eu nunca tinha visto e depois daquele dia nunca mais vi algo semelhante àquele, mas vejo outros. Por que não considerar o milagre como testemunho que eu compartilhei de manhã, de visitar o nosso querido irmão Crispim, aos 91 anos, internado numa UTI de um hospital, ao me ver declarar glória a Deus, e eu estou feliz aqui, pastor, porque Deus me colocou aqui para semear a palavra de Deus, e está lá ele distribuindo folheto, Evangelho de João, Bíblia para todo mundo. Isso é um milagre. Quando os muitos sofrem de depressão só de pensar em ir no médico, ali está o nosso querido velhinho, nosso querido idoso, João Crispim, nosso bibleiro, glorificando a Deus porque está numa UTI, cheio de fio enrolado, esse respirador, os médicos impressionados pelo seu ânimo, pela sua esperança. Isso é um milagre, gente, porque é extraordinário, porque não é normal, porque não é o humano. Milagres continuam acontecendo, e o poder de Deus é o mesmo daqueles que Pedro e João viram e pelos quais Deus manifestou na vida deste homem uma transformação. E milagres no nome de Jesus acontecem para mudar a sua vida. Esse texto vai mostrar que o que Jesus fez pelo seu nome, tão somente pelo seu nome, é o que eu sinto todas as vezes que nós cantamos, por exemplo, o cântico que nós cantamos, Levantai, ó portas, ou o cântico O Nome de Jesus, e tantos outros que levam o nome de Jesus. Eu paro para pensar no poder que há nessas 5 letras, que são letras universais. Em qualquer lugar do mundo onde você profira o nome de Jesus, existe sim uma manifestação incomparável de poder e glória para transformar vidas, para transformar histórias. E o texto, num relato muito rápido, muito sucinto, mostra um homem
que tinha uma vida de miséria, tratado como um objeto, colocado, vivia em humilhação, vivia em vergonha. E em dado momento ele encontrou-se com algo que ia muito mais além das suas expectativas. O poder de Jesus transforma histórias. O poder de Jesus vai além das suas expectativas. Porque nós temos uma tendência humana e natural de achar que nós sabemos o que precisamos. Só que a nossa visão é sempre tão limitada. Se eu perguntar para muitos aqui, o que você precisa? Você vai dizer, hoje eu estou precisando, faz as contas. Olha, hoje eu estou precisando de R$ 1.500 para pagar minhas dívidas. Ou então, eu preciso de saúde. Estou precisando de uma camisa nova. Eu estava precisando de um blazer, ganhei. A gente é sempre uma visão muito limitada. E se a gente perguntar o que você precisa, efetivamente você vai dizer uma resposta imediata. E você vai pensar no agora. E você vai pensar, agora, eu queria estar em casa agora. Ou eu queria que esse culto não acabasse mais. Ou agora eu queria ir para o céu. Depois desse culto eu quero ir para o céu. Estou pronto para ir para o céu. Nós temos uma percepção de que aquilo que nós precisamos é sempre para aquele momento, para aquela experiência, para aquela circunstância. Isso é o natural de todos nós. Tanto é que quando aquele homem estava ali com as mãos estendidas, eu posso imaginar que ele estava apenas com as mãos estendidas, porque Pedro e João, você viu no versículo 5, que eles pedem para ele, olha para nós. Ou seja, a vergonha era tanta, a humilhação era tanta, que aquele homem já tinha perdido o hábito de olhar nos olhos das pessoas. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar com as pessoas olhando nos olhos dela. Isso é importante, o contato visual. Mas aquele homem já estava tão decaído, tão desesperançoso, que ele só levantava a mão. E sabe o que ele queria? Só um pouco de moeda, porque era o que ele achava que ele precisava. E então, diz o texto que Pedro e João olharam para ele e pediram para ele, olha para nós. Olha para cima, olha para a gente. E agora vem a decepção momentânea, instantânea, quando ele diz assim, não tenho nem prata nem ouro. Talvez aquele pense assim, então pode seguir em frente. Como muitas vezes, eu já vi essa experiência, a gente está cheio de pessoas no sinal pedindo, nós temos o tempo todo pessoas que vêm aqui, pedem ajuda. Quando você diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu posso orar com você, eu posso dar um pouco de roupa, eu tenho um pouco de comida, eu posso dar um quintal para você varrer, eu posso dar um carro para você lavar. E aí a gente pode pensar, não quero. Imagina a decepção deste homem quando Pedro e João falam assim, naquele instante assim, não temos prata nem ouro. Ele fala assim, então por que eu estou perdendo meu tempo com vocês? Porque o que eu preciso agora é de dinheiro. O que eu preciso agora é de um pouco de moeda, um pouco mais mola que seja. Mas eles logo emendam a fala e dizem assim, não tenho prata nem ouro, mas o que nós podemos te dar, isso nós te damos. Então eles proferem as palavras poderosas, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esta atitude de Pedro e João me mostra que o poder de Jesus, ele vai muito além das minhas necessidades. Ele vai muito além das minhas expectativas. E enquanto nós não aprendemos isso, nós vamos ainda viver uma vida cristã tacanha, medíocre, achando que nós sabemos por que vamos a Deus. E enquanto nós não nos abrirmos para o que Deus tiver de maior, de melhor, de mais profundo, de efetivo, de mudança e transformação na nossa vida. Talvez muitos aqui andem com suas próprias pernas, sentem-se onde querem, compram o que querem, vão aonde querem, viajam para onde querem, trabalham onde querem, fazem o que querem da vida, mas lá na alma estão aleijados e continuam sendo colocados em qualquer lugar, escravos, em trevas, vazios, e acham que sabem do que precisam. Quantos vivem uma aparência perfeita, mas lá dentro, a escuridão do seu interior vai muito mais além daquilo que você consegue descrever. O nome de Jesus e o poder que há neste nome muda a sua história e vai além das suas expectativas.
Algo importante aqui nesta atitude de Pedro e João que eu preciso destacar, que o nome de Jesus sim tem todo o poder. E digo mais, até tem poder para fazer sozinho o que for preciso fazer. E muitas vezes eu percebo que Deus realmente não dependeu de mim para fazer nada. Quantas vezes eu fiquei preocupado desnecessariamente? Quantas vezes fiquei ansioso desnecessariamente? E percebi que Deus fez tudo, absolutamente tudo sozinho, e eu não precisei fazer nada. Graças a Deus, porque se eu fizesse, podia estragar. Mas algo importante nesse texto que nós precisamos aprender, que é a disposição em servir. O versículo 7 diz que depois de declararem em poder aquilo que o nome de Jesus era poderoso para fazer, diz que Pedro segurou-o pela mão direita e o ajudou a levantar-se. Igreja de Cristo, todos nós sabemos que Deus tem todo o poder e para fazer todas as coisas, e fazer todas as coisas sozinho. Mas nós precisamos ter a ousadia de sermos usados por Deus. Porque há momentos em que o coxo, o aleijado, o cativo, o perdido, precisa só de uma mão para ficar de pé. Veja bem que o levantar, o sustentar, o dar a mão, não fez nada de poderoso, mas tão somente tem um significado profundo de participação de Pedro, saber que ele foi usado por Deus para ministrar na vida daquele aleijado. A igreja de Cristo hoje precisa descobrir o valor de estender a mão direita para ajudar quem está caído a levantar-se. O poder não é nosso, o poder não é da nossa missão, o poder não está nos nossos recursos, porque dinheiro não vale nada. É bom tê-lo, mas a gente descobre que não vale nada. É bom ter a suntuosidade, o conforto, um nome conhecido, importante. É bom termos projetos, mas isso tudo não tem poder. O poder é no nome de Jesus. E o poder efetivo é quando nós fazemos tudo em nome de Jesus. Mas devemos ter a ousadia e a disponibilidade de estender a mão direita, ou a esquerda, se for o caso. Apenas para tocar na pessoa e dizer assim: eu estou aqui do seu lado e vou ajudar você a ficar de pé. Queremos trabalhar com dependentes químicos, queremos trabalhar com idosos desamparados, queremos trabalhar com crianças em situações de crise. Temos já trabalhado com a dependência química em nosso entorno, com Luz da Calçada, com Madrugada do Abraço, como é que esqueci? Terapia do Abraço, no Jacarezinho. Temos sim feito muito, mas ainda é muito sendo feito por poucos, porque muitos ainda estão com suas mãos recolhidas e ainda não conseguiram enxergar que Deus continua fazendo milagres, de homens e mulheres que aceitam a mão estendida e se levantam, têm seus tornozelos e joelhos fortalecidos, porque o poder foi de Deus, mas o fortalecimento veio de alguém que sustentou e segurou estas vidas. 2013 já é um ano desafiador para todos nós. Talvez nem todos acompanhem ou saibam, mas as coisas já estão acontecendo intensamente. Decisões, situações, problemas, lutas, desafios, investimento, pagamentos, pessoas, tudo por causa de pessoas. E as ações precisam começar imediatamente, porque existem muitos aleijados que estão esperando apenas uma mão estendida para experimentar o poder que Deus tem de curar seus joelhos e seus tornozelos e torná-los de pé. E nós precisamos, mais do que nunca, dizer ao Senhor: eu estou aqui pronto e disponível. E o nosso papel é apenas proclamar, ministrar, declarar e deixar fluir de nós o poder que há no nome de Jesus. A questão é que muitas vezes confundimos as coisas e achamos que o poder está nas nossas ações, o poder está no nosso nome, o poder está no nosso dinheiro, e isso não faz nada. E justamente quando nós nos abrimos para perceber e entender e viver que o poder que opera vai muito além das nossas expectativas, então é quando a gente percebe que realmente Deus faz. Eu lembro de Josué preparando o povo de Deus para entrar na terra prometida, para avançar no deserto. E ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós.
A santificação é a atitude necessária para sermos diferentes, estarmos prontos, dispostos para ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Deus está fazendo, Deus faz. O problema é que muitos estão cegos. Perceba que a palavra de Josué é: santifiquem-se porque o Senhor fará. Não é porque você faz ou deixa de fazer que o Senhor vai deixar de fazer. Deus está sempre agindo. Agora, por que Ele manda o povo santificar-se? Porque vamos entender lá com Hebreus, o escritor aos Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então somos nós que estamos cegos, muitas vezes, para ver o que Deus já está fazendo à nossa volta. Somos nós que estamos insensíveis, teimosamente, rebeldemente, à revelia, insistindo em dizer assim: não, isso não tem nada a ver, não é para nós isso. Mas o nome de Deus, o nome de Jesus, pelo poder que há no seu Pai, Deus, Criador de todas as coisas, continua ministrando poder para transformar histórias, para transformar também a sua história, para mudar a sua vida, para restaurar a glória que Deus, para a qual Deus nos criou. E Ele vai muito além das nossas expectativas. E diz o texto no versículo 8: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu posso perceber aqui uma progressão de reação. Ele com dificuldade, ainda temeroso, achando que seus joelhos e seus tornozelos vão falsear, mas de repente uma mão o segura e diz: não, estamos juntos. Deus começou essa obra, vamos até o fim, fica de pé, vamos lá. E aí quando ele percebeu, ele dá aquela esticada no joelho, nos tornozelos, e diz que ele então vai andando, entra no templo. Quando ele se percebe, ele fala assim: sou eu mesmo, estou aqui, vou adorar com o povo, vou cultuar com o povo. Aí diz o texto que ele começa a andar, a saltar, a louvar, a correr, gritar, bater palma. Pode perceber que há aqui um desejo de Lucas em dizer: olha, não conseguimos segurar o camarada porque ele estava incontido de alegria. Tanto é que ele chamou a atenção das pessoas. Ele estava disposto a quebrar o protocolo, ele estava disposto a quebrar o ritual. Eu já visitei um templo oriental, do Oriente. Ele era muçulmano, uma mesquita. É interessante como a reverência é muito levada a séria nesses contextos orientais. Nós do Ocidente somos mais descontraídos, mais latino, mais ainda brasileiro, que dirá de carioca. Então, tem uma ideia do que a gente é, não é? Ou pelo menos deveria ser, se a gente fosse assumir realmente a nossa identidade. Mas o fato é que, quando eu estive lá na Jordânia, no Iraque, de fato eu vi que, no contexto ali do ato religioso, eles são extremamente reverentes. Nas festas não, é uma alegria só. Só que aquele homem entendeu que a reverência maior que ele podia prestar ali era o seu louvor, o seu salto, o seu canto, o seu brado, dizer assim: olhem para mim, eu era aquele que estava ali jogado num canto da sarjeta, colocado pelos meus amigos que tinham uma misericórdia por mim e me traziam todos os dias aqui para ganhar uma esmola. Agora sou eu, olhem para mim. E aí diz o texto, Lucas faz questão de dizer assim: ele estava saltando, louvando, andando, ele estava incontido de alegria. Porque o nome de Jesus dá muitas razões para você ser diferente. E a diferença é a alegria que Ele nos dá. Por isso eu sempre digo que crente tem que ser alegre, gente. Esse negócio de crente sisudo, mal-humorado, de cara amarrada, carrancudo, com a desculpa de que tem que ser reverente, isso é, sinceramente, não entendeu o valor do Evangelho. A reverência, à luz do Novo Testamento, não tem nada a ver com silêncio. A reverência da graça de Deus é o temor e a compreensão de que Deus mudou a nossa vida e a glória dada a Ele, mas isso não tira de nós a espontaneidade, da criatividade, da alegria e da expressão sincera de dizer assim: a minha vida não é mais a mesma, vejam, olhem para mim. Triste eu estava quando eu vivia na sarjeta, olhando para baixo quando eu estava na sarjeta, envergonhado quando eu estava na sarjeta, humilhado quando eu era colocado como um objeto, um vaso de barro ali naquela calçada. Hoje não, Jesus mudou a minha vida. Então eu salto, eu canto, eu sou alegre. Olhem para mim e vejam a diferença.
E o texto termina dizendo: todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. As pessoas olharam para ele e reconheceram, de fato, era aquela pessoa. Jesus Cristo tem poder para mudar a sua história. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem poder de nos tirar do lugar onde nós estamos e nos colocar num lugar melhor. Porque Ele tem poder de tirar de nós a paralisia da alma e nos fazer saltar de alegria. Porque Ele tem poder de dar muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Ele nos dá uma vida nova. E nós precisamos aprender a pedir ao Senhor que Ele nos surpreenda. Aquele homem olhava para baixo. Pedro e João diziam: olha para nós nos importamos com você. E olhe para o alto, porque Deus quer mudar a sua vida. Meu querido amigo, amiga, a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite é a verdade de que Jesus muda a nossa história. Pode ser uma história longa, como a deste homem, que desde o seu nascimento sofria de uma paralisia, que não era apenas uma paralisia física, mas acabou paralisando-o na alma, pois ele tinha vergonha de quem ele era. Por isso ele não conseguia nem olhar para as pessoas. Mas o nome de Jesus mudou a sua história. E eu creio que o nome de Jesus pode mudar a sua também. Queria que você fechasse seus olhos agora e ouvisse a canção que o Guilherme vai cantar. E enquanto você ouve esta canção, que é um convite de Jesus, pense e medite sobre o poder que há no nome de Jesus e como este poder quer agir sobre a sua vida. Da mesma forma, Jesus está dizendo para você: olhe para mim e salte de alegria.